que saiu do coração de Deus para abençoar nossas vidas. Então, não converse. Foque teus olhos aqui na pastora agora. Amém? Tente não olhar para o seu amigo, não falar com ele. E se a gente pode segurar mais um pouquinho. Se você tiver problema de urina solta, eu vou deixar você ir no banheiro, porque eu não quero que você faça xixi na cama. Mas se você não tem, vamos segurar um pouquinho, amém, gente? A gente não perder o foco do que Deus quer fazer aqui nessa noite. Glória a Deus. Boa noite, queridos e queridas. Boa noite. Graça e paz. Amém. Eu sempre sou repetitiva aqui na Quadrangular, mas é sempre uma alegria muito grande. O pastor Ivanete chegou para mim e falou: você está bem? Eu falei: não, estou muito mexida. É sempre um ambiente de muita presença de Deus. E o pastor Marcos falou algo que, conforme estava acontecendo aqui o período de louvor, eu fui muito ministrada com lembranças. E as pessoas, depois que passam dos 20, eu passei pouquinho dos 20. A gente fica lembrando muito daquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Eu participei de retiro a minha vida inteira, porque o Senhor me trouxe para a presença dele. Eu tinha 9 anos de idade. Mas eu participava de retiros onde a gente participava como planta. Vocês já viram como é que é planta? Você senta, escuta e abaixa a cabeça. E aí, de 5 anos para cá, Deus tem me mostrado um novo mundo, um novo ambiente espiritual, um novo evangelho, onde a gente adora Ele com todo o nosso corpo. Então, ver essa movimentação para mim é muito bom. E Deus ficou ministrando no meu coração e falando comigo. Quantas vezes eu estive aí no lugar de vocês? Quantas vezes eu estive aí sentada, ouvindo, sendo ministrada. Os retiros que nós fazíamos tinha jejum. A gente fazia jejum até um determinado horário da manhã, todos os dias, depois daquele horário que o café era servido. Eu sei que não era a pastora fazer isso com vocês não, gente. Só estou dando uma experiência. A gente realmente fazia jejum. E aí hoje, eu sempre estive sentada, ouvindo. Hoje eu estou em 2 retiros, ministrando para pessoas. Então a gente não tem ideia, às vezes, de onde Deus vai nos levar. A gente não tem ideia dos propósitos, daquilo que Deus tem para nós. Porque na idade de vocês, o presente é muito pertinho e o futuro também é muito pertinho. Vocês quase não têm passado. Talvez eu tenho mais passado do que futuro. Eu estou com 49 anos de idade. Acho difícil eu viver mais 49. Mas se eu viver, vai ser para a glória e honra do Senhor. Mas vocês têm muito mais futuro, muito mais coisas para fazer. E começa aqui. E antes de eu entrar no tema, eu queria só reforçar também uma coisa. Além do privilégio de estarem aqui, de estarem no retiro, de estarem sendo preservados do que está acontecendo lá fora, vocês vão sair daqui diferente. Porque às vezes a gente acha que sair diferente é igual um botão de on e off. Nossa, mas eu virei o botão e eu não estou sentindo nada demais. Calma. O Espírito Santo trabalha no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Vai ter aquele momento que você vai dizer: agora chegou a minha vez. Agora eu estou cheio do Espírito. Agora por onde eu vou derramar esse Espírito. Irmãos, aí fora, jovens como vocês estão se perdendo em tudo que vocês sabem que tem aí fora. E eu não preciso repetir, que eu não vou honrar isso aqui dentro. Jovens igual a vocês estão achando que estão alegres, que estão felizes. Mas a única alegria verdadeira que a gente tem é do Senhor. Porque o que eles estão vivendo ali fora é só emoção. Quando chegar quarta-feira, eles só vão ter as lembranças ruins das bobagens que fizeram. Porque acharam que estavam felizes. Mas nós não. Quando chegar na quarta-feira, nós não vamos ter só lembranças. Nós vamos ter experiências e a alegria do Senhor vai nos acompanhar para onde nós formos. E quando você chegar lá na escola, no teu trabalho, que aqui tem várias faixas etárias, e alguém perguntar para você: nossa, você não estava lá naquela festa? Não, porque a minha festa era celestial. A sua é só carnal. Mas a minha festa tinha alguém que é de eternidade a eternidade. E nós temos que ter orgulho disso, porque o mundo aí fora está tendo orgulho do que é errado.
do que é fora da palavra de Deus, eles estão batendo no peito e achando bonito. Pois eu também bato no peito e acho bonito que eu sou diferente. Jesus me resgatou. Um dia ele foi lá quando eu tinha 9 anos de idade, pegou pela minha mão e falou: Andréia, vem cá. Eu tenho uma obra para você realizar. Eu tenho um relacionamento para viver com você. E eu não abro mão disso. Eu não ligo quando dizem que eu sou esquisita. Na igreja eu não costumo dizer não, porque na igreja todos nós somos assim. Mas às vezes aí fora as pessoas falam: nossa, é esquisita. Uma vez disseram para mim: gente, eu vou entrar na palavra, mas eu preciso falar essas coisas para vocês. Eu sempre trabalhei com adolescentes a vida inteira, tanto dentro da igreja como na minha profissão. Sou professora de matemática, sei que vocês amam, né? Logo vi a gostinho de vocês. Mas por um tempo eu fui coordenadora da escola. E aí uma vez uma menina chegou perto de mim e falou assim, eu comentando sobre namoro, eu sempre ministrei na escola, de alguma forma. E a pastora sabe disso, que a gente faz isso onde a gente está. Em qualquer setor do serviço, a gente quando está cheio do Espírito, não tem jeito, ele sai da gente, quando a gente vê já saiu. E aí falando sobre namoro, e aí eu falei que namorei o pastor, casei com o pastor, e estou casada com o pastor há 28 anos. Aí ela falou comigo com a cara de espanto e um pouco de nojinho, sabe? Ela falou assim: mas você só namorou um e casou com ele? Ai, eu tenho uma pena de você. Aí eu olhei para ela e falei assim: você sabia que eu morro de pena de você? E ela: por quê? Eu falei: porque você namora um monte, nenhum te assume. E nenhum quer compromisso contigo. Eu namorei um só que está comigo esse tempo todo. E constituí uma família com ele. E isso no meio do pátio da escola, com a galera de ensino médio, tudo olhando. Porque eu não tenho que ter vergonha, eu tenho que ter orgulho daquilo que Deus faz em mim. Eu tenho que ter orgulho de ser separada, diferente, e isso é muito bom. Porque quando nós somos separados, quando nós somos diferentes, nós somos preservados. E nós temos história para contar. Vocês também vão ter. Glória a Deus. Então, o tema é João 3,30. Vocês já devem ter falado um pouco desse texto aqui. Eu vou ler só o 30. E nós vamos entender um pouquinho da história deste homem que disse essa frase. Porque ele não disse essa frase por acaso. Tudo aquilo que nós falamos, ele tem uma procedência. Porque o que sai de nós é o que está dentro de nós. Então você só pode falar de Deus se o Espírito de Deus estiver dentro de você. Aprenda uma coisa: não existe corpo neutro, tá? Vocês vão aprender essas coisas de neutro, positivo e negativo na escola, mas corpo neutro não existe. Todo corpo é habitado por um Espírito. E quem decide isso somos nós. Quem você alimenta, cresce dentro de você. Qual espírito você está alimentando para crescer dentro de você? Esse homem era muito claro qual espírito que ele estava alimentando. Qual espírito que habitava no corpo dele. 3,30 diz assim, João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, nós só podemos dizer isso quando nós entendemos quem nós somos em Cristo. E aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. A família deste homem, João, apelidado de O Batista, não sei se vocês têm apelido. Eu não tenho não. Um ou outro me chama às vezes de Deia, de Pedeia, mas normalmente me chamam de Andréia e Andréia Sanches. Eu sou muito reconhecida pelo meu sobrenome. Mas João tinha um apelido. O apelido dele era Batista, não era o sobrenome dele. E ele tinha um apelido que tinha a ver com a identidade dele, com aquilo que ele fazia. Porque eu também, quando chego na igreja, eu também tenho um apelido, pastora. As pessoas só me chamam de pastora, que é aquilo que eu estou fazendo ali. Na escola, professora. Em casa, sabe como é que meu filho me chama? Vocês não vão acreditar. Como é que vocês sabem disso, que ele me chama de mãe? Pois é, meu filho me chama de mãe. Porque é a função que eu ocupo na vida dele. E João batizava. João, ele apontava o Messias que estava vindo. Então ele ficou conhecido como o Batista. Então eles falaram: vamos lá ouvir o Batista. Irmãos, João, ele nasce no momento que o povo estava 400 anos sem ouvir a palavra de Deus, não tinha profeta. Deus não falava. Então na hora que aparece alguém
que começa a falar da palavra de Deus, que começa a falar desse Messias aguardado, o povo começa a ficar curioso. Mas vamos lá ouvir o que esse homem está falando. Ele é meio esquisito, sabe? Ele se veste estranho, ele come umas coisas estranhas, mas ele fala algo que nenhum fariseu fala. Ele fala algo que nenhum religioso está falando. Então tem alguma coisa diferente nesse homem. E ele ficou conhecido como Batista, e as pessoas iam lá para ouvir. João, Deus abençoou a vida de João. E ele nasceu numa família de servos de Deus. Quem aqui nasceu num lar cristão? Levanta a mão para mim. Que bênção, hein? Glória a Deus. Como Deus preservou a vida de vocês. Eu não nasci num lar cristão. Eu nasci num lar bem complicado. Tinha mamãe, tinha papai, mas o meu pai se converteu 3 dias antes de morrer. E eu sabia que ele ia se converter porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Porque quando Josué diz, eu e minha casa serviremos o Senhor, eu guardei essa palavra no meu coração. Eu sabia que meu pai não partiria sem se converter para o Senhor. E 3 dias antes de morrer, ele aceitou Jesus. Mas a minha família, que eu construí a partir de Deus, é uma família que os meus filhos nasceram num ambiente cristão. O que eu estou querendo explicar para vocês? Vocês podem dizer para mim assim, pastora, mas João foi o que foi, porque nasceu numa família cristã. Mas muitos servos de Deus não nasceram numa família cristã. Eu não nasci numa família cristã. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou mudar essa história. E eu mudei a minha história. Os meus filhos podem falar, eu nasci numa família cristã. Eu nasci numa família de um pai e de uma mãe que serviam a Deus. E meus filhos servem a Deus, ministram sobre outras pessoas, e a família deles vai continuar isso de geração em geração. Então não é como você nasceu, não é do lugar aonde você está vindo, mas é o que você vai fazer com isso. Porque João também podia ter nascido numa família cristã e podia ter feito tudo errado. Sansão está aí para contar a história, né? Outro dia eu volto para contar a história de Sansão para vocês. Então vamos lá. A história de João Batista é muito linda. A mãe dele era idosa, que achava pouco, né? Pois é, mas ela também era estéril. E vocês já devem saber disso. No meio do povo de Israel, ser estéril era visto como uma maldição. Hoje em dia, as mulheres batem no peito e dizem, eu não quero ter filhos. Mal sabe ela que a bênção que é você ter um filho. Que bênção que é você transmitir essa herança de Deus para frente. Mas aquela mulher não podia ter filhos. Aquela mulher era envergonhada por onde ela passava. Porque as pessoas, vocês que são jovens, adolescentes, nós adultos também, mas a gente já não liga tanto. Mas a gente às vezes se preocupa muito com o que o outro pensa a nosso respeito. Você se preocupa muito com o dedo que apontam para você e dizem que você é. Só que a nossa preocupação é com o que Deus diz a nosso respeito. O que no céu está sendo falado sobre o seu nome? Isabel não estava preocupada. Que as pessoas, quando ela passava na rua, lá, tadinha, lá vai a idosa estéril. Isabel não estava preocupada com isso, não. Isabel permanecia firme na presença do Senhor, porque ela sabia quem ela era em Deus, e ela sabia o Deus que ela servia. E o marido dela não era diferente. Zacarias, um sacerdote, trabalhava dentro do templo, servia a Deus dentro da igreja. E vocês acham que os outros sacerdotes não cochichavam? Olha lá. Não vai deixar herança. Está aqui dentro da igreja, está trabalhando para o Senhor e a vida dele não anda. Está em pecado. Está acontecendo alguma coisa errada. Só que Deus tinha uma maravilha para operar naquela família e eles darem testemunho disso, da fidelidade de Deus, independente das circunstâncias. Porque é para isso que nós somos chamados, para dar testemunho. E Zacarias está no templo, cuidando dos negócios do Pai. E o Pai cuida dos negócios dele. Porque assim que Jesus disse lá no templo. Mas Zacarias já fazia isso. Então ele estava lá com o sofrimento dele, com a tristeza dele, talvez com a vergonha dele. Mas ele não abriu mão do chamado dele, ele continuou no templo trabalhando. Ele continuou no templo dando conta daquilo para o qual ele foi chamado. Enquanto ele está na casa do Pai, o anjo aparece para ele e fala, olha, Isabel vai conceder e vai ter um filho. Irmãos, não é qualquer filho. Porque Jesus disse que nascido de mulher não teve nenhum como João,
o Batista. Porque uma família estava firme diante de Deus, independente das circunstâncias. O nome Zacarias tem um significado lindo, que é lembrado por Deus. Então Zacarias, toda vez que alguém chamava ele, Zacarias, ele sabia, Deus está lembrando de mim. A minha bênção ainda não chegou, mas ela vai chegar. Aí ele entrava de novo, alguém gritava, Zacarias, e eu sou lembrado por Deus. Deus está lembrando de mim, Deus está cuidando da minha vida. E a vitória veio lá na frente. No tempo de Deus, do jeito de Deus, da maneira que Deus quis fazer. Isabel é consagrada a Deus. Ela carregou esse nome, ela carregou essa identidade até na vida dela mais idosa. Ela permaneceu consagrada a Deus. E João é a coisa mais linda, o nome de João. Porque João, ele é um dom de Deus. Aí eu vou contar para vocês do meu João. Eu tenho um João. E ele não chama João porque eu quis que ele chamasse João. Eu tive um bebê com 22 anos, casei aos 20. Com 22 eu tive um bebê. E ele chamava Gabriel. E o Gabriel morreu no segundo dia de vida, no dia da alta. Ao invés de eu sair com um bebê e com bolsa de maternidade, eu saí só com a bolsa. O meu bebê ficou. E foram momentos muito difíceis na minha vida. Na vida do pastor também. Nós sempre cuidamos de igreja desde que nós casamos. Na igreja tinham gestantes. E a gente precisava cuidar das gestantes. As crianças nasciam e eu tinha que cuidar das crianças. Por quê? Porque a gente tomava conta de igreja. E é assim que funciona. E está tudo bem. E sabe o que eu aprendi com isso? Que a gente é curado no processo. Não pare e senta esperando para ser curado, que você não vai ser curado. Você só vai lamentar. Você vai ser curado no processo. Cuida das coisas do Pai, que Ele cuida dos seus negócios. Aleluia! E 2 anos depois eu engravidei do meu João. E aí, nós fomos fazer ultrassom, menino. Eu estava torcendo pro menino. Qual vai ser o nome do menino? Jonatas. Nome lindo. Tem alguns Jonatas aqui? Não, Jonatas é um nome lindo. E aí uma amiga minha, que não morava em Paraíba, ela estava estudando fora, ela teve um sonho. Ela não sabia que eu estava grávida de um menino, porque Deus faz assim, né? Tudo que Deus faz é lindo. E ela teve um sonho, e no sonho dizia o seguinte, um homem apareceu para ela e disse, sabe a sua amiga, a Andréia? Ela está grávida de um menino, e o nome dele vai ser João. E diz para sua amiga que ele vai ser João, porque eu estou dando esse nome. E o segundo nome ela vai escolher. E ela chegou em Paraíba, contou para a mãe dela me procurou. Falei, então, já sabe o sexo do bebê? Eu falei, sei, é menino, vai chamar Jonatas. Aí ela ficou quieta. Porque ela já tem nome, criança. Então esse sonho não é de Deus. Aí o sonho chegou até ele, nós chegamos em casa, vamos conversar. E eu falei, mas João, a criança já tem nome. Por que eu tenho que trocar para João? Aí começamos a pensar. O outro ainda tinha que escolher, né? Deus só deu um. E eu pensava, João Paulo. Eu não vou botar João Paulo. Não, João Paulo. João Pedro. João Luiz, ele é Márcio Luiz. Falei, não, João Luiz não. E aí Deus falou comigo. Vai ser Vitor, porque esse você vai trazer da maternidade para casa. O meu João é a minha vitória de uma mulher que estava entristecida, que estava envergonhada, que estava abatida. É o meu João. Então, quando eu meditava nessa mensagem aqui, eu entendi um pouquinho de Isabel. Porque na minha cabeça não tinha mais esperanças, mesmo tendo 22 anos. Porque as pessoas apontam o dedo pra gente e faz a gente acreditar que a gente não vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. Porque se a nossa mente não for a mente de Cristo, se o nosso ouvido não estiver atento ao que Ele está falando, nós vamos deixar as coisas à nossa volta nos contaminar. Vamos deixar as coisas às nossas voltas nos tirar do projeto de Deus. E eu estava indo por esse caminho. E aí eu entendi que eu era alguém que Deus tinha lembrado, que Deus tinha prazer e que Deus estava me dando essa bênção. E o meu filho está aí e já é papai, eu já sou vovó. Glória a Deus, a bênção de Deus sobre a nossa família. Então era nessa família que João Batista nasceu. Nesta família. De uma família que Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, tinha um parentescozinho ali. Eles não conviveram juntos, mas João, quando ele nasceu, o pai dele era o quê? Eu falei. Sacerdote. E filho do sacerdote é o quê?
sacerdote. É assim que funciona. Filha de pastora é pastora. Mas nem todas as suas filhas são pastoras. Porque podem até ser. Mas o chamado é Deus que decide quem que vai ser. Só que João não foi sacerdote. João se tornou profeta. E diferente do que acontecia na época, os sacerdotes estavam num lugar bom, confortável, bem vestidos, limpinhos, comendo o melhor do que tinha no templo e até o que não podia comer. João não. João foi para o deserto. João foi para um lugar onde as roupas dele não agradavam ninguém. As coisas que ele comia, ninguém queria comer, porque ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E quando nós entendemos o que Deus tem para nós, qual é o nosso chamado, qual é o propósito para as nossas vidas, nós vamos para onde Deus nos enviar. Mesmo que aquele lugar não tenha esse ambiente, mas a gente vai lá e faz um ambiente. Porque Deus nos direciona e nos manda para onde Ele quer. Deus nos planta onde Ele quer que a gente dê frutos. Vocês hoje estão plantados aqui na Quadrangular. Porque é para vocês darem frutos. Para vocês darem testemunho do que Deus está fazendo na vida de vocês. Irmão João sabia muito bem quem ele era. Sabia muito bem qual era a identidade dele em Cristo. Não permita que o mundo destoe a sua identidade em Cristo. Não permita que o mundo aponte o dedo para você e diz que você é isso ou que você é aquilo outro. Não! Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Se eu sou filha de Deus, eu não temo nada. Se eu sou filha de Deus, eu passo pela luta, eu passo pelo desafio, sabendo que eu não passo sozinho, porque o meu Pai é Deus. Independente de quem é teu pai na terra. Como eu disse para vocês, eu tive um pai que era presente fisicamente, mas era ausente emocionalmente. Mas eu tenho um pai no céu que cuida de mim. Quem nasceu com um pai presente fisicamente, emocionalmente, glória a Deus por isso. A sua paternidade com Deus é muito mais simples de ser resolvida. Mas não é porque você não tem o pai que você queria que você vai ficar mal, porque você tem um pai muito melhor lá no céu que cuida de você a hora que você precisar. Naquela hora que você está lá no seu quarto, que você ajoelha, você chora e nem consegue falar. Não sai uma palavra da tua boca, você só chora. Você só chora. Mas quando você levanta daquele joelho, já viram essas fotos no Instagram? Que entra um cordeirinho, um gatinho, e quando ele sai da oração, ele sai um leão. É bem isso que acontece com a gente. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente levanta diferente. A luta está ali do teu lado. Você olha para ela e fala, continua por aí, porque eu não estou indo sozinha. Porque o Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. Então eu não ando sozinha. Não importa a luta que está me esperando lá fora, eu não ando sozinha. E vou dizer uma coisa para vocês. Fiquem firmes. Colham tudo que vocês puderem nesse retiro. Porque o dia que vocês saírem daqui, vai ter um mundo aguardando vocês. Mas se vocês se fortalecerem em Cristo, vocês vão mudar esse mundo que está aguardando vocês. Vocês vão chegar lá fazendo diferença. E esse João, ele sabia muito bem como ele era. A profecia sobre João está lá em Lucas, que diz o seguinte: ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Irmãos, tem um texto de João que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: João estava ali anunciando a vinda do Messias, aquele aguardado por Israel. Quando Jesus chega diante de João e diz que queria ser batizado, João disse que não tinha como batizá-lo. Mas quando ele está chegando, João aponta, ele entende profeticamente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí Jesus é batizado. Tem algo que acontece no batismo de Jesus, que é algo que acontece conosco, sempre que a gente coloca a nossa vida diante de Deus. Porque ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Quando você se coloca diante de Deus, Ele fala: esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem está sendo usado para realizar uma obra, para participar do reino. Este é o meu filho amado. E João não ficou enciumado. Ele glorificou a Deus por isso. E depois dessa situação que Jesus é batizado, chegam diante de João e dizem para ele que Jesus estava batizando mais gente do que ele. Que é quando ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Mas tem um outro momento também na história de João, que João aparece nos evangelhos, aonde dizem para ele assim: quem você é? Uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias que reencarnou. Quem você é? E ele diz algo que nós precisamos entender, para nós também falarmos. Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse que era a voz. Ele sabia qual era a identidade dele. A identidade dele era ser uma voz que anunciava a chegada do Messias. Qual é a sua identidade? Qual é o seu chamado? Deus te chamou para quê? Para você sentar no culto e dormir? Ou para você sentar no culto e ficar passando lá no celular? Passar escondidinho aqui, ó, para a pastora não ver. Porque se ver, a pastora vai falar, eu sei que vai falar. Deus te chamou para quê? Para ser planta, igual eu fui planta um tempão? Não. Deus te chamou para algo. Ah, eu não sei qual é o meu chamado, pastora. Sabe sim. Porque você faz algo diferente de todo mundo. Tem alguma coisa que você faz especial, que quando você faz as pessoas falam: nossa, foi tão bom. Você fez diferente. Quando você fez, alguém foi abençoado, alguém foi ministrado. Você tem algo especial. Porque você tem um DNA que só você tem. Você tem uma digital que, se você tiver irmão gêmeo, ele não tem. Então você é especial. Você nasceu com um propósito. Você não tem um propósito porque nasceu. Quando você estava sendo gerado, o Senhor já te conhecia. O Senhor já tinha te separado. Assim como foi para o João, é conosco. Mas nós sabemos quem nós somos. Ele sabia que ele era uma voz. Eu sei quem eu sou em Cristo. Por mais que as vozes à minha volta digam que eu não sou, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei por que eu nasci. Eu sei por que eu ainda estou aqui. Porque nem todo mundo chegou aos 49. Não é verdade? Mas se eu cheguei, tem um motivo para Deus me manter aqui ainda. Então ele sabia quem ele era. Ele sabia a identidade dele. Eu sou uma voz que clama. Você tem clamado? Você tem pedido a Deus para aqueles que estão à sua volta? Você tem uma função no reino de Deus. A função de João era clamar. Eu sou uma voz. Essa é a minha identidade. Eu clamo. Eu clamo. Qual é a sua função? Qual o trabalho que você tem feito no reino? Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos, olha, eu estou aqui, agora ministrando. Talvez a pastora Vanessa possa dizer para mim assim, por educação: ai, pastora, obrigada por você ter vindo. Você fez um favor para a gente? Não fiz. Porque tudo que eu estou fazendo aqui para vocês, Deus já fez por mim. A gente só pode dar aquilo que nós recebemos. Até quando nós ofertamos na igreja, vocês ofertam menos, né? Porque alguns aqui nem trabalham. Mas até quando nós ofertamos na igreja, nós estamos ofertando algo que Deus já nos deu. Não tem como você dar nada para Deus que Deus não tenha te dado. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então o que eu estou fazendo aqui é algo que Ele já fez na minha vida. E por mais que eu faça, nunca vou ser capaz de retribuir ao grande sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida. Porque não tem preço. O preço Ele pagou. Então quem você é? Eu sou uma voz. Você tem que saber quem você é. Qual é a sua função? O que você está fazendo na igreja? O que você está fazendo no reino? O que você está fazendo nos lugares aonde você está? Será que no lugar onde você está, as pessoas dizem assim: nossa, é tão gente boa que nem parece crente? Alguém já ouviu isso? Eu nunca ouvi, porque eu sou esquisita, né? Então eu nunca ouvi. Mas eu já vi gente me contando isso e achando bonito. Não, eu consigo ficar em qualquer lugar, porque o pessoal olha para mim e fala: nem parece crente, tem alguma coisa errada.
Você tem que parecer crente. Você tem que ser esquisito. Você tem que desmanchar bolinho. Quantas pessoas estão falando palavras torpes, coisas que não glorificam a Deus? Se você chegar e eles não pararem, tem alguma coisa errada. Ih, chegou ela. Ih, chegou ele. Não vamos mais poder falar disso, porque já viu, né? O crente. É o Bíblia. É isso mesmo, sou crente e sou a Bíblia. Uma vez eu falei isso com meu filho. Eu falei, olha meu filho, se você tá com seus amiguinhos, falam besteira perto de você. Quando ele era adolescente, mais velho. Se os seus amiguinhos falam palavrão perto de você, eles não sabem quem você é. Ou você não deixa saber quem você é. Porque quando as pessoas estão perto de mim e soltam qualquer boa... Ah, desculpa, eu sei que você não gosta de ouvir, que você não fala essas coisas. É assim. E quando sabe que é pastora, fica com mais vergonha ainda. Ai, desculpa, pastor, foi mal, pastor, foi mal. Porque nós temos que fazer diferença onde nós estamos. João não estava nem aí porque o povo estava falando dele. Mas ele sabia o que Deus falava dele. Então ele era a voz e ele clamava. Você tem que clamar e tem que ser uma voz aonde você estiver. Até na rede social você tem que ser uma voz. A pessoa que entrar na sua rede social, ela vai olhar, ela não te conhece, ela vai falar, ó, esse aqui é crente. E eu vou dar um parênteses aqui para vocês. Tem muita gente caindo em golpe de internet, golpe do amor, golpe do dinheiro. Porque essas pessoas entram na rede social deles e veem que é uma pessoa depressiva, é uma pessoa deprimida, é uma pessoa que não tem nada de Deus e fácil de pegar. Porque a rede social é a nossa cara para o mundo. O que tem na tua rede social? Se eu entrar hoje na tua rede social, eu vou achar que você é quem? Porque a rede social fala sobre nós. O que você está postando ali? Você está usando essa ferramenta para ministrar sobre outras pessoas? Ou você está usando essa ferramenta para você receber curtida de pessoas que não gostam de você? De pessoas que vão lá e colocam linda! E cutuca com a outra e fala assim, viu como é que tava? Eu botei lindo, né? Todo mundo põe. Mas Jesus não. Jesus olha para nós e fala que nós somos lindos e lindas dele. Porque ele tem um amor verdadeiro por nós. Então seja uma voz que clama no deserto. Ele sabia onde ele tinha sido plantado. Eu comecei a mensagem falando isso. Aonde vocês estão plantados? Digam para mim. Aonde vocês estão plantados? Qual o nome da igreja de vocês? Deus plantou vocês aqui. Por algum motivo, Deus plantou vocês aqui. E é aqui que vocês têm que dar fruto. Aonde Deus plantou vocês? João sabia onde ele tinha que estar. Ele sabia quem ele era. Eu sou uma voz. Ele sabia qual era o chamado dele. Uma voz que clama. E ele sabia qual era o espaço geográfico que Deus queria usar ele no deserto. Você está sendo plantado aqui. Você está plantado aqui. Criando raízes aqui. Frutificando aqui. Então, cumpra o propósito de Deus para a tua vida. Irmãos, o chamado, o serviço, é algo às vezes complicado, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não queria trabalhar, eu não queria fazer nada na igreja. Mas a melhor maneira de nós caminharmos com Jesus é sermos úteis no reino de Deus. A nossa caminhada, ela fica mais leve. As coisas fluem. E entenda uma coisa, se você não tiver no propósito, se você não tiver no caminho, tudo é mais difícil. Tudo nos cansa mais. Quem chega quinta-feira na igreja cansado, pensando que no domingo, na sexta tem que acordar cedo, porque tem que trabalhar, tem que ir para a escola. Eu chego quinta-feira desanimada. Domingo às vezes, porque domingo você não viu o dia inteiro, você está menos animado. Mas na quinta você trabalhou o dia inteiro. Aí você pensa, trabalhei o dia inteiro, ainda tem que ir para a igreja? Acho que eu não vou hoje não. Aí se você não for, você passa o período do culto inteiro pensando no culto. Devia ter ido. Quer dizer, você não descansa do mesmo jeito. Aí você vai. Aí você chega lá arrastando o pé. Você nem levanta para não cansar. Você chega lá arrastando o pé. Aí você senta, faz um beijo. Vi, né? E aí começa aquela ministração. Aí começa o louvor.
e um glorifica, e o outro ora, e você esquece daquele dia ruim que você teve, e você esquece daquele Nabucodonosor que tinha lá onde você está, sabe, daquela Jezabel que perdeu a cabeça. Tu esquece isso tudo, porque a presença de Jesus muda o ambiente, a presença do Espírito Santo muda o ambiente, e Jesus é o nosso descanso. Então vá para a igreja, esteja no retiro, sabendo que Ele é o teu descanso físico, o teu descanso emocional, o teu descanso espiritual, o teu descanso em qualquer setor da tua vida. Ele é o teu descanso. E se você ficar em casa, você não vai descansar. Pode acreditar. Não faça o teste, não. Vá para a igreja. Aí me conta, cheguei na igreja cansado e Jesus foi o meu descanso. Tem um louvor aí que tem muitas discussões teológicas sobre ele, mas vocês conhecem. Que é dele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. Eu canto tranquila sobre isso. Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Porque mesmo que eu não esteja gastando do jeito que eu devo, porque a gente sempre está devendo um pouquinho, eu estou sempre me esforçando. E gastar a minha vida para Cristo é uma vida que eu estou conquistando na eternidade, porque aqui eu falei para vocês que eu estou com 49. Se eu viver mais 50 anos aqui, é tempo pra caramba. Eu vou chegar a 99. Eu vou vir pregar para gente, né? Assim, arrastada. Porque eu não sei se ele vai chegar, porque ele é um pouquinho mais velho que eu, ele vai estar com sede por nada. Só não. Não, é um rapazão. É um rapazão. Não posso nem postar essas coisas que eu estou falando com vocês, tá vendo? Como é que eu vou postar isso na internet? Chamei o pastor de rapagão, ó, coisa horrível. Mas vamos lá. Vamos dizer que eu vivo há mais 50 anos para contar a história. Aí vocês já vão estar com os filhinhos de vocês, talvez com os netinhos de vocês. E aí Deus me leva. Eu vou viver quantos anos na eternidade? Vocês não sabem, tem na Bíblia. Uma eternidade! Uma eternidade! Se eu vivi 99 aqui, não é nada. O que é uma eternidade? Quando vocês estudam infinito, conjunto infinito, é ruim de estudar, né? Vou pegar um pouquinho de matemática. Aí o infinito está dentro do infinito, que está dentro do infinito. Você fala, gente, que doideira é essa? Como é que o conjunto dos números naturais é menos infinito que o conjunto dos números inteiros? Que doideira é essa? Porque o infinito é difícil de nós entendermos. Mas eu estou falando de uma vida que não tem como contar, uma vida eterna com Jesus. Não importa o tempo que a gente viva aqui, nós vamos viver aqui o tempo que está determinado por Ele. E em paz de espírito, porque eu tenho uma eternidade inteira para viver com o Pai. João sabia disso. E agora vocês sabem também, quando nós sabemos o nosso propósito. Cristo deve ser o centro das nossas vidas, irmãos, em qualquer situação. Não importa a posição que vocês estejam, o lugar onde vocês estejam, Cristo precisa ser o principal motivo das nossas vidas. Porque se não for, a gente não é feliz. Vocês sabem disso, por mais novos que vocês sejam. Quantas pessoas, quem aqui está estudando? Levanta a mão para mim. Qualquer coisa, pode ser na escola, pode ser faculdade, pode ser um cursinho técnico, estão estudando. As pessoas que estão ao lado de vocês, que não são servos de Deus, são pessoas felizes? Não são pessoas felizes. São pessoas que estão aí na noitada, estão consumindo coisas que não devem consumir, estão tendo práticas que não devem ter e não são felizes. São pessoas que estão sempre precisando de alguma coisa a mais para poder manter aquela emoção, para poder manter aquela adrenalina. E nós não. Nós só precisamos de Jesus para sermos felizes. Vocês não precisam de outra pessoa para ser feliz. Vocês vão se relacionar com alguém para que juntos vocês cresçam em Deus. Mas não procure alguém para ser feliz. Porque se você procurar alguém para ser feliz, você vai ser infeliz. Porque quem nos faz feliz é Jesus. E essas pessoas não são felizes. Eles têm que estar sempre querendo algo mais, algo mais, algo mais. Irmãos, quantos jovens estão tirando a vida? Vocês não conhecem ninguém? Eu conheço alguns. Crianças que estão na escola, crianças que vivem se cortando toda. Quem trabalha com isso sabe como é que funciona. O que é isso, irmãos? É a ausência de Cristo na vida dessas pessoas. Porque quando nós temos Jesus, nós temos as promessas
promessas dele sobre as nossas vidas, nós cremos no futuro, nós cremos na resolução dos nossos problemas e que durante os problemas nós temos ele cuidando de nós. E quando nós temos uma igreja, nós também sabemos que nós estamos sozinhos. Nós temos um grupo de pastores cuidando, um grupo de líderes cuidando, um grupo de pessoas orando pelas nossas vidas. Eles não têm isso. E o que a gente vai fazer? A gente vai clamar por eles. A gente vai orar e pedir a Deus que aqui no próximo retiro não caiba aqui. Essa é a nossa oração. Porque se cada um de vocês trouxer vocês vão ter que arrumar um retiro bem maior. Olha a quantidade que tem aqui. Cada um de vocês consegue trazer um. Você pode passar o ano inteiro, colocar esse propósito diante de Deus. Senhor, olha, eu vou guerrear pela vida. Deixa eu falar alguém que você reconhece. Da Anastácia. Alguém conhece a Anastácia? Nem eu. Então, vou guerrear pela vida da Anastácia. Eu vou orar por ela, eu vou jejuar, eu vou levantar de madrugada. Ai, Anastácia, eu falei com o Senhor que eu orar o ano inteiro, Anastácia. Então, se eu penso Anastácia, faz a Anastácia pro retiro ano que vem. E aí, ano que vem, quando a Anastácia chegar aqui, aí você vai dar testemunho, Anastácia. Eu orei por você um ano inteiro. Eu paguei um preço no mundo espiritual pela tua vida um ano inteiro. Irmãos, não tem alegria maior. A própria palavra de Deus diz isso. Que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. A festa lá e a festa aqui, porque a nossa festa continua, né? A gente não pede para o céu descer? Então a festa aqui continua. Arrume uma Anastácia para você orar, tá? E os meninos arrumam aí um... Difícil, hein? Me ajuda aí, pastor. Astrogildo. Arruma um astrogildo para os meninos orarem. Queridos, Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em mim, Ele direciona os meus caminhos. Ele direciona os meus passos. Sabe o que atrapalha às vezes de nós colocarmos Cristo em primeiro lugar? O que nos atrapalha de dizer a frase que Ele cresça e que eu diminua? Coisas que nos atrapalham: ego e orgulho. A gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos é para Cristo, eu já falei isso. Mas às vezes a gente quer aplauso, né? A gente quer aplauso, a gente quer reconhecimento, mas o reconhecimento é dele. Eu falo muito isso lá na igreja, eu falo, olha gente, amanhã talvez vocês não lembrem que eu preguei, mas vocês precisam lembrar do que Cristo falou com vocês através do que eu falei. Nós batizamos 3 jovens ontem, e um deles chegou na igreja, um dia que eu estava pregando, e ele disse que apanhou muito. Depois vocês me contam, mas o pessoal disse que apanha muito quando eu prego. Tá bom. Ele disse que apanhou muito. E aí, ele tirou os penduricalhos, que é igual a árvore de Natal, sabe? Aí ele tirou os penduricalhos dele, e ele disse para o rapaz que levou ele na igreja: olha, eu aceitei Jesus, eu quero ficar nessa igreja, eu quero que eu me batize. E ele ficou por meses falando isso na minha cabeça. Não, pastor, eu quero que você me batize, eu quero que você me batize. Eu falei, rapaz, você tem que falar com o pastor presidente, eu não defino isso não. E eu batizei ele ontem. E ele disse isso, que durante o dia ele conversava com essa pessoa que levou ele para a igreja. E quando chegou na igreja, eu falei tudo que eles tinham conversado. Agora, como é que explica isso? Irmãos, eu fui só o recurso. Qualquer outro que tivesse pregado naquele dia, se tivesse pregado dentro de uma orientação de Deus, teria sido um recurso na vida dele. Eu falo que eu sou só office girl, eu só levo a mensagem dele. E nós precisamos também permitir que Deus nos use para ministrar sobre a vida de outras pessoas, que é o que João fazia. Então, deixar de lado o ego, o orgulho, a falta de rendição. A gente se rende todo dia diante de Deus. Todo dia nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Porque eu aprendi com o Thales que nós somos santos lutando contra o pecado. Já ouviram essa musiquinha dele? Achei muito legal. Por que nós somos santos? Porque nós somos separados. Só que nós somos pessoas separadas que todo dia tem que lutar contra o pecado. Alguns pecados mais escandalosos, mais aparentes. Mas tem aquele pecado que está aqui dentro que ninguém sabe. Que a pessoa olha para você e nem sabe que ele está lá dentro. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo está ministrando. E você vai sair do retiro sem isso dentro de você. Porque aqui é um ambiente de milagre.
milagre. Aqui é um ambiente onde o céu está descendo. Então é aqui que tudo acontece. Irmãos, tudo de João Batista era diferente. Tudo era diferente, como eu disse para vocês lá no início. Mas nada disso interferia no emocional dele. Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. E ele sabia onde ele tinha que estar. De tudo isso que eu falei, do Astrogildo, da Anastácia, tudo isso que eu falei. Se vocês entenderem quem vocês são, qual é o chamado de Deus para a vida de vocês e aonde vocês têm que estar, já vai ter valido essa quase 1 hora que eu estou falando aqui com vocês. E quando vocês colocarem isso em prática na vida de vocês, dizer que ele cresça e que eu diminua, vai ser tão natural como o seu dia a dia, como a sua vida. Eu estou encerrando aqui, acho que eu já falei bastante de João Batista, mas eu queria falar uma outra coisa que não é exatamente o tema, mas a pastora falou, a Kiciane também falou, sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. A gente tem essa preocupação. Porque se nós somos cheios do Espírito, a gente sabe quem é. Vamos repetir comigo? Eu sou a voz que clama no deserto. Então vamos lá. Identidade, serviço e lugar. Isso vocês não podem esquecer. Seja repetido, seja guardado. Tá? Quando a gente sabe isso, a gente pode dizer que ele cresça e que eu diminua. Mas nós pegamos lá, o nosso tema lá em Aviva-nos. E eu preguei sobre Joel 2, um texto muito conhecido. Joel 2, ele diz o seguinte: e naqueles dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Entre outras coisas, mas eu quero usar esses termos com vocês. Jovens e velhos. Como eu disse para vocês, a pessoa com mais idade, com mais de 20, igual eu, tem muito passado. E gosta de contar o passado. Eu contei bastante do meu passado aqui. Se você sentar com uma pessoa de 80 anos, ela vai ter muita história para te contar. Nós fomos de uma igreja que tinha uma senhora de 90 e alguma coisa. Agora ela já partiu para o Senhor, mas ela partiu com 99 ponto alguma coisa. Na época da pandemia. Se ela estivesse aqui conosco, já estaria com 105. E ela chegava na igreja e falava assim: ah, pastora, ora pelo meu netinho. Oro sim. Qual a idade do seu netinho? 55. Tá bom. E faz todo sentido. Ela tinha 90 e alguma coisa. Mas quando você sentava para conversar com ela, era leve. Eram as experiências de Deus contando. Era quase um livro da Bíblia, conversando com ela. Só que Joel diz que os idosos sonhariam. Quanto mais idade você tem, menos você sonha, porque você acha que não dá tempo. Mas quando você está cheio do Espírito, quando o propósito de Deus está na tua vida, você sonha, independente da idade. Você tem força, você tem vigor, você continua no propósito para o qual Deus te chamou. Não importa a idade, você sonha. Mas tem que estar cheio do Espírito para isso. Senão você não sonha, você só lamenta. Mas quando nós estamos cheios do Espírito, nós sonhamos. E aí ele diz uma coisa que é para vocês. Ele diz que os jovens terão visões. Não é que os jovens vão ver. Os jovens terão visões. Sabe quem tem visão na igreja de vocês? A liderança. Para montar esse retiro, alguém teve a visão. Quem teve a visão, pastor? A pastora teve a visão. Deus direcionou para ela: vamos montar esse retiro. Vamos montar com esse tema. E um grupo ajudou com a visão. Normalmente o jovem não tem visão, porque o jovem vive agora. Mas quando o jovem está cheio do Espírito, ele também tem visão. Deus também direciona lá na frente o que ele quer para a vida dele. Então nós precisamos ser cheios desse Espírito. João o Batista era cheio do Espírito. Ele morreu com 30 e poucos anos. 31, 32, eu não sei bem com que idade ele morreu. Porque ele morre logo depois que Jesus aparece. E ele morre porque o tempo dele acabou, o chamado dele se encerrou e ele cumpriu o que Deus tinha para ele cumprir. E está tudo bem. Mas esse período de vida dele, até o momento que Jesus aparece, ele vive intensamente o chamado e o propósito de Deus para a vida dele.
Caleb, quando chegou na Terra Prometida, já estava com seus 85 anos. E ele disse que tinha a mesma força e o mesmo vigor de 40 anos atrás. Por quê? Porque ele sonhava. O Espírito Santo ministrava sobre a vida dele. E vocês nos dão esse fôlego, essa disposição, a alegria de vocês, o ânimo de vocês nos impulsiona para frente, nos faz sonhar. Então nós precisamos receber essa promessa de Joel. Aconteceu lá em Atos 2. Todo mundo conhece e canta. Só 120 ficaram. Conhece o louvor, né? Mas 120 ficaram. É um louvor de avivamento. Só que ele aconteceu lá, mas nós somos o livro de Atos que não encerrou. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que não acabou, porque nós continuamos os Atos dos Apóstolos. Então aquela profecia de Joel lá em Atos 2, ela continua hoje aqui, no dia 3/3, no retiro da quadrangular. O Senhor está derramando o Espírito dele sobre a tua vida. O Senhor está determinando que os filhos e filhas profetizarão. O Senhor está determinando que os velhos terão sonhos e que vocês terão visões. E quando isso se cumprir na tua vida, você vai declarar que ele cresça e que eu diminua. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero voltar lá na igreja depois do retiro e quero ouvir muita experiência. Não quero ouvir um pouquinho, não. Tá bom? Deus abençoe, pastora. Obrigada mais uma vez.